Ela guardou o mesmo lugar na mesa por 20 anos, esperando o filho que nunca voltou. Prepare-se, porque a história que você vai ouvir agora não é apenas sobre o tempo que passa, mas sobre o amor que insiste em ficar. É sobre uma mãe, uma casa simples no interior e uma cadeira vazia que se tornou o retrato da saudade. Durante 20 anos, ela esperou o impossível. E quando a verdade finalmente chegou, era tarde demais. A casa de Dona Elvira ficava no fim de uma estrada de terra que o tempo parecia ter esquecido. As telhas antigas, o portão enferrujado e o cheiro de café fresco formavam um cenário de uma vida simples, daquelas em que cada ruído da natureza se mistura com a solidão. Todas as manhãs o galo cantava às 5, e às 5:30 Elvira já estava de avental, preparando o café. Na mesa havia 3 lugares, um para ela, outro para o marido, que o destino já havia levado, e o terceiro, o mais importante, o lugar de Lucas. O prato estava sempre lá, o copo virado, o guardanapo dobrado com capricho. Havia até uma colher de café que ela nunca usava, guardada só para ele. Os vizinhos comentavam: coitada da Dona Elvira, ainda acredita que o menino vai voltar. Mas ela não respondia. Sorria com aquele olhar distante, como quem escuta vozes que o tempo apagou. Lucas tinha ido embora há 20 anos, aos 19. Filho único, inquieto, curioso, dizia que o mundo era maior que aquele vilarejo escondido entre montanhas. Um dia partiu com uma mochila nas costas e uma promessa: Mãe, eu volto antes do Natal. Mas o Natal chegou, passou. E ele nunca voltou. No começo havia cartas, curtas, cheias de esperança. Ele contava sobre a cidade grande, sobre os trabalhos temporários, sobre o desejo de dar à mãe uma vida melhor. Depois vieram os telefonemas, cada vez mais raros. E um dia, o silêncio. Elvira continuou escrevendo, mandava cartas para o endereço que ele havia deixado, mas nenhuma resposta voltava. O carteiro do vilarejo, um homem bondoso chamado Seu Ademar, começou a perceber que algo estava errado. Dona Elvira, talvez ele tenha mudado de lugar. Ela apenas respondia: Não, seu Ademar, ele sabe que aqui é o lugar dele, ele vai voltar. Com o tempo, os vizinhos se acostumaram àquela rotina. A mulher que falava com o vento, que arrumava a mesa para um filho ausente, que sorria ao ouvir passos imaginários no quintal. Os anos se dobraram sobre ela. O cabelo escurecido pela terra e pelo tempo foi ficando branco como o algodão que crescia nos campos ao redor. As mãos, antes firmes, começaram a tremer. Mas o ritual nunca mudou. No aniversário de Lucas, ela assava um bolo simples de fubá, cantava sozinha e colocava uma vela azul no meio. Parabéns, meu filho, murmurava. Depois cortava um pedaço e deixava no prato dele. Na primeira década, o otimismo sustentava o coração dela. Na segunda, era a fé. Mas na terceira, o que restava era o costume. Mesmo assim, nunca deixou que ninguém se sentasse naquele lugar. Certa vez, uma vizinha nova, Vergefreiches, que não conhecia a história, foi visitá-la e tentou se sentar. Elvira, com os olhos marejados, pediu com gentileza: Por favor, minha filha, esse lugar não. O tempo, cruel e compassivo, seguiu seu curso. As estações se misturavam, o calor rachando a terra no verão, a névoa fria descendo dos morros no inverno. Mas dentro daquela casa, o relógio parecia preso no mesmo minuto, aquele em que Lucas atravessou o portão pela última vez. Certo dia, quando o sol se punha atrás das montanhas, um homem chegou à vila. Usava uma mochila surrada e o olhar cansado de quem carregava o peso do mundo. Chamava-se Rafael. Disse que era jornalista e que estava escrevendo uma série de reportagens sobre histórias esquecidas do interior. Parou no pequeno armazém do seu Ademar e, entre um café e outro, ouviu falar da mulher que esperava o filho há 20 anos. A curiosidade profissional se misturou à compaixão. Ele quis conhecê-la. Chegou à casa no fim da tarde. Bateu palmas e esperou. Elvira abriu a porta, enxugando as mãos no avental. Boa tarde, minha senhora. Sou Rafael, jornalista. Me disseram que a senhora tem uma história bonita para contar. Ela o convidou a entrar, como quem abre a porta não de uma casa, mas de um coração cansado. Ofereceu café e ele notou o terceiro lugar na mesa, intacto, limpo, preparado. Está esperando alguém? Está esperando alguém? Ela sorriu. Meu filho. Ele foi para a cidade faz tempo. Deve estar voltando por esses dias. Rafael sentiu um nó na garganta. Pediu permissão para entrevistá-la e ela aceitou, feliz por alguém se interessar por sua história. Durante horas, ela contou tudo: o nascimento de Lucas, o marido que morrera cedo, os primeiros passos, as cartas, os aniversários solitários. E enquanto falava, o jornalista observava a ternura em cada palavra. Não havia amargura, só amor. Um amor congelado no tempo. Quando terminou,
Ele agradeceu e prometeu voltar com um exemplar da reportagem quando fosse publicada. Mas ao sair, algo o perturbou. Decidiu investigar o que realmente havia acontecido com Lucas. Nos dias seguintes, Rafael procurou arquivos antigos, registros e até conversou com alguns conhecidos do rapaz em cidades próximas. Demorou, mas encontrou algo, um boletim de ocorrência de mais de 20 anos atrás. Um jovem com o mesmo nome, idade e descrição de Lucas, envolvido em um acidente de ônibus na estrada entre Belo Horizonte e São Paulo. Entre os mortos, um corpo não identificado, levado a uma vala comum. Rafael sentiu o chão desaparecer. Passou a noite acordado, tentando decidir o que fazer. Contar a verdade a Dona Elvira seria um golpe mortal, mas também seria libertá-la da prisão da espera. Dias depois, voltou a casa. Ela estava no quintal, regando as plantas. Achei que o senhor não voltava mais, ela disse com um sorriso cansado. Ele respirou fundo. Dona Elvira, eu descobri algumas coisas sobre o Lucas. Ela parou. As mãos começaram a tremer. Ele está bem? O jornalista abaixou os olhos. Eu. Eu encontrei um registro de muito tempo atrás. Houve um acidente. Parece que ele estava entre os passageiros. O silêncio que se seguiu foi denso, quase palpável. O vento soprou as cortinas e por um instante pareceu que até o mundo prendeu a respiração. Ela largou o regador, olhou para o horizonte e sussurrou. Eu sabia. Rafael, confuso, perguntou. Sabia? Ela assentiu, com lágrimas caindo devagar. Uma mãe sempre sabe, meu filho. Eu senti, no dia que ele partiu. O coração da gente sente quando algo se parte de vez. O jornalista tentou consolar, mas ela ergueu a mão, pedindo silêncio. Não precisa dizer nada. Eu só precisava que alguém viesse me contar. Que alguém ainda se lembrasse dele. Ele prometeu voltar no dia seguinte, mas quando retornou, a casa estava diferente. As janelas fechadas, o portão entreaberto e o cheiro do café ainda fresco no ar. Chamou por ela, mas ninguém respondeu. Entrou hesitante. Na mesa estavam os 3 pratos, mas dessa vez o de Lucas estava cheio. Havia pão, café e um bilhete ao lado. O papel dizia: Meu filho, o café está pronto. Hoje finalmente vou poder te servir quente, como prometi. Mamãe está indo descansar. Quando você voltar, não se assuste. Estarei apenas dormindo. Ela estava sentada na cadeira ao lado, com o olhar sereno e um pequeno retrato do filho nas mãos. O coração havia parado. E pela primeira vez, a casa estava em paz. Rafael chorou como se fosse parte daquela família. Fechou a janela, ajeitou a mesa e deixou tudo como estava. Depois escreveu a reportagem que se tornaria uma das mais lidas do país, não sobre uma tragédia, mas sobre a força do amor que o tempo não apaga. Semanas depois, quando voltou ao vilarejo, encontrou uma pequena flor crescendo no caminho de terra, bem em frente à porta da casa. Era uma flor rara que não nascia naquela região. Os moradores diziam que ninguém havia plantado. Mas Rafael sorriu. Sabia que, de algum modo, Lucas havia voltado. E no pôr do sol daquele dia, o vento soprou pela janela aberta da casa vazia, fazendo o guardanapo do prato se mover levemente, como se alguém tivesse acabado de se sentar. Alguns dizem que o amor verdadeiro nunca morre, mas talvez ele apenas mude de forma. E quando o tempo se apaga, é a lembrança que continua servindo o café, quente, doce e eterno.